A paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa escola teológica, mais uma vez, em nome de Jesus. E vamos hoje abordar mais um tema muito profundo. Hoje o tema da nossa escola é o Espírito Santo e o ministério da pregação, né? Nossos alunos já estão cientes, né? Nossos alunos, como também todos os participantes da nossa escola. Quero antemão agradecer, tá? Por toda aceitação, como o povo está participando da nossa escola. Estão todos de parabéns nessa comunhão, nessa fé e aprendendo uns com os outros. Eu confesso aos irmãos que eu estou sendo o maior aprendiz, tá? Dessa escola teológica, né? São aproximadamente quase 2 meses abordando esses temas tão profundos, né? E com ênfase no Espírito Santo. E é tão bom nós aprendermos sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes e vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, nós estamos nessa escola tão abençoada. Eu quero também agradecer a participação de cada pastor, né, de cada irmão, né, que tem feito perguntas, né, em relação a cada tema. Quero agradecer por cada professor, né, que tem participado, interagido conosco, né, nas nossas aulas. Então, queridos, sejam bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos, né? Os irmãos vão estar entrando daqui a pouquinho, né? E nós vamos iniciar essa aula tão profunda e tão tremenda. E hoje teremos a participação do pastor Gustavo Vandré, nosso amigo, né? Depois de alguns dias. Vamos estar conectando com ele aqui. Pastor, pode solicitar aí, por favor, para o senhor já poder entrar. Pode solicitar aí novamente, entendeu? Para dar tudo certo em nome de Jesus. Ok? Isso é bom demais podermos interagir, né, sobre temas tão profundos que é o Espírito Santo e o ministério da pregação. Seja bem-vinda, irmã Maíra. A irmã Maíra está de parabéns, não perde nenhuma aula, certo? Seja bem-vinda também a nossa evangelista Fátima, tá? Glória a Deus. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Hoje o tema da nossa aula, só repetindo, é o Espírito Santo e o ministério da pregação. Tá? Opa, pastor! Glória a Deus! Pronto. Tecnologia avançando, né? Nós temos que estar nos adaptando. Tá dando para me ver direitinho aí? Tá dando para ver? Ok, tá sim. Assim, dessa maneira dá para a gente fazer com mais tranquilidade, ok? Antemão, Ok. seja bem-vindo à nossa escola, mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Isso. Pastor, os dias passam muito rápido, né? E o senhor teve a participação na nossa escola há aproximadamente
há 20 dias atrás, há quase um mês que o senhor esteve dando aula junto com a gente e novamente dando a honra de estar dando o privilégio de aprendermos juntos. Só perguntar aos alunos se está dando para visualizar. Maíra, dá para visualizar os pastores direitinho aí na tela? Tudo certinho aí, nós vamos nos adaptando e dá tudo certo. Está dando a imagem aí, porque eu e o pastor estamos vendo de acordo, tá ok. Né? Os irmãos dão um sinal aí que tem tudo ok aí, evangelista Sônia, seja bem-vinda também, tudo ok? Evangelista Fátima, está dando para ver eu e o pastor perfeitamente nas imagens. Vai dando um sinal aí. Então, pastor, hoje o tema da nossa aula é um tema profundo e nós iremos falar algumas verdades. E essas verdades serão verdades polêmicas. Obrigado, Maíra. Obrigado, tia Fátima. Tia Fátima, vai dar tudo certo, viu? Evangelista Sônia, também um forte abraço. Breve nós estaremos no nosso culto, na nossa igreja, em nome de Jesus, reunidos. Então, o que acontece, pastor? Hoje, o tema é um tema profundo e um tema polêmico. E, juntamente com o senhor, nós iremos falar algumas verdades, né, que muitas pessoas precisam ouvir, tá? Então, já vamos começar com o texto bíblico, que é a ordenança de Jesus Cristo, tá? Qual foi a ordenança de Jesus Cristo? Texto básico que está lá em Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Certo? É uma ordenança de Cristo. Ele falou para nós irmos e pregarmos o evangelho. Em outros textos bíblicos, né, do Novo Testamento, Jesus ele ensina aos discípulos a serem pregadores do evangelho de forma verdadeira e que fossem pregadores do evangelho dependentes de Deus, tá? Dependentes do poder do Espírito. Jesus falou bem assim: vão, preguem, né? Que eu vou cuidar de vocês. Preguem, que providências virão. Preguem, e em meu nome, né? Expulsem demônios. Em meu nome coloque as mãos nos enfermos, eles fiquem curados. Pastor, primeira pergunta, já para começar a aula esquentando para os nossos alunos. O que é ser um verdadeiro pregador do Evangelho? O verdadeiro pregador do Evangelho, ele tem como base o compromisso com as Escrituras em expor somente o que está escrito e, principalmente, obedecer aquilo que ele lê. Né? Esse é o verdadeiro pregador. O pregador, ele não é conhecido somente por falar, né? Mas o verdadeiro pregador, a sua vida, para aqueles que o rodeiam, para aqueles que olham verdadeiramente a sua conduta de vida e passa a ser um exemplo, né, da sociedade e possa ser um instrumento para causar sede em as pessoas quererem conhecer esse Cristo, né, que muda verdadeiramente o caráter. Né? Não se pode medir um pregador pelo número de agendas ou pelas viagens que ele foi feito, mas existem as bases
mostrar, né, a essência desse tal pregador. Certo. Veja bem, pastor, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos de muitos conflitos, né? Tempos em que inventaram muitas coisas que estão fora do contexto bíblico, né? Dos contextos bíblicos. Então, muita gente pensa que ser pregador é simplesmente ir em uma loja, comprar um terno novo, um sapato novo, né? Comprar até uma pasta. Na minha época era pasta, hoje não se usa mais pasta. Comprar uma pasta, ligar para um monte de pastores e dizer bem assim: arruma uma agenda para mim na sua igreja. Então, muita gente está confundindo. Entendeu isso? Então, ser pregador não é ir na loja da esquina e comprar um terno, um sapato brilhoso e comprar uma pasta e sair se oferecendo para pregar. Concorda, pastor? Porque o verdadeiro pregador, ele não corre atrás de agenda. O Espírito Santo sopra o nome dele. O que é que o senhor tem a dizer a isso? Desse povo aí que fica incomodando, isso é a realidade, né? Eu falei que seria uma aula polêmica, né? Mas uma aula com verdade. Não vou sair do texto teológico, mas é uma noite que nós iremos falar verdades. Tem um povo por aí, né? Que fica ligando para N's e N's e N's, ligando não, incomodando homens de Deus, dizendo: faz uma agenda para mim. O verdadeiro pregador, ele vive na dependência do Espírito Santo. O verdadeiro pregador não vive na dependência de agenda. Então, o que é que o senhor me diz disso aí, pastor? Jesus disse muito bem, né, que o vento sopra onde quer, já não se ouve a sua voz. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Ou seja, quem vai impulsionar é o vento, né, de Deus. Nós não podemos nos locomover no momento da nossa imaginação e acharmos que estamos sendo guiados por Deus. Não. O nosso joelho, né, estamos debaixo de oração. Certamente quem vai nos guiar é o Espírito Santo. E tem gente que às vezes está em um chamado que não é um chamado para ele. Porque o chamado verdadeiramente, Jeremias mesmo disse que ardia nos seus ossos, ele tentava largar, mas era como se fosse uma chama, né, uma brasa nos seus ossos, ele não conseguia abrir mão daquilo ali. Eu fico com a frase de um bispo amigo meu, bispo Pedro Silva, ele diz que o nosso chamado vale mais do que propriamente a nossa vida. Então, o verdadeiro pregador, as coisas que estão terceirizadas, ou seja, em volta do chamado, não é o nosso foco principal. O foco principal do verdadeiro pregador é ser fiel à palavra, fiel ao seu chamado e, principalmente, fiel ao Senhor que o vocacionou para uma obra. Então, temos visto que, por conta, talvez, do glamour, do luxo, até mesmo que essa geração tem e que as gerações anteriores não tiveram, perde-se um pouco a essência e a verdadeira visão do que é ser um pregador, um profeta de Deus, conectado verdadeiramente com as coisas do Senhor. Verdade, pastor. Verdade. Queridos, o que é que o pastor está querendo explicar? É que o verdadeiro pregador do Evangelho, ele é cheio do Espírito Santo e ele é guiado pelo Espírito Santo. Pastor Vandré, eu quero que o senhor deixe bem mais claro para os nossos alunos que o verdadeiro pregador, ele não é guiado por agendas. Porque o que acontece? Eles esquecem que eles podem ser pregadores dentro da sua própria casa, para o seu vizinho, né?
glória a Deus, por ser um amigo no seu trabalho. E tem pregadores que ele só é pregador, isso é forte que eu vou dizer. Tem pregadores que ele só é pregador, pastor, quando tem agenda. Então, eu começo a perguntar, meu Espírito Santo, me explica, que tipo de pregador é esse que só é pregador quando tem agenda? Quando não tem agenda, não é mais pregador, pastor? O que acontece com esse povo? Só é pregador quando tem agenda. Se não tem agenda, não é pregador. Me explica aí, nos explica essa situação aí. Paulo pregava nas aldeias, pregava nas sinagogas, pregava no aerópago, pregava para os publicanos, pregava para os pecadores. Jesus também, ou seja, eram pregadores que pregavam tanto em área nobre, né, quanto em áreas pobres, tanto em áreas ricas como em áreas escassas, ou seja, havia dentro deles uma chama, uma sede maior em pregar e para ganhar almas, para arrebatar almas do inferno. Então, a nossa visão, o nosso foco maior, não é somente dentro de um templo ou de um congresso grande ou de uma multidão de pessoas, não. O verdadeiro pregador, ele se alegra em ver almas se convertendo, em ver a palavra de Deus fazendo efeito e aproveitando, né, que está sendo aberta esse livro aí de polêmica, o verdadeiro pregador ele não vai visar, o seu primordial não vai ser isso aqui. Vamos chegar nisso aí, forte. Falar Machuri Devassia. Glória! O seu primordial é agradar o Senhor que o alistou para uma grande obra. Grande! E ter a palavra de Deus fazendo efeito. Essa é a alegria do genuíno pregador, cheio do Espírito Santo, com compromisso com o céu, compromisso com as coisas de Deus. Né? Eu abro aqui um precedente para dizer, já teve lugares, né, em missões que fomos recepcionados de uma área física, muito bem, mas teve lugares que não fomos, mas o espiritual daquele lugar, houve um arrependimento, salvação de almas e saímos dali da mesma forma, né, sem murmuração, muito pelo contrário, agradecidos porque a obra de Deus foi feita pelo privilégio. Servir a Deus é um privilégio. É um privilégio servir a Deus. Pastor, qual a palavra, pastor? Pastor Adriano Silva está dizendo bem aqui na nossa aula, muito forte, né, que nós vamos abordar ainda no decorrer da aula. Pastor Adriano Silva falou bem assim, tem pregador e tem mercenário. Isso é forte, tem pregador e tem mercenário. Isso é muito forte. O verdadeiro pregador, ele visa as almas. E o mercenário usa a pregação em meio, né, como meio de aderir recursos próprios. Faz da mensagem profética um meio de barganha. É isso, né? Para os irmãos entenderem com mais simplicidade. Mas o senhor tocou em algo muito forte, que a gente vai falando e a aula vai se aprofundando. Já teve pregadores, né? Eu tenho, pela misericórdia, eu tenho 20 anos de pregador, 20 anos já de pregação da palavra, mais de 10 anos pastoreando e 20 anos de pregação, de ministro do evangelho, pregando a palavra. Então, o que acontece? Mas eu me sinto como um novo convertido, às vezes. Então, ou seja, isso é dependência de Deus. Não é porque eu tenho 20 anos, vários estados no Brasil, alguns países no mundo, que eu venho me achar ser melhor do que o outro. Tá? Não. Você está entendendo? Você, como pregador da palavra, você sempre tem que estar dependente de Deus. E saber que é Deus que te direciona, saber que é Deus que te alimenta, saber que é Deus que te sustenta, saber que você, como pregador da palavra, verdadeiro pregador, vai viver momentos altos no seu ministério,
vai viver momentos baixos no seu ministério, e é aí que você tem que viver uma experiência maior com o Espírito Santo. O que acontece? Eu já vivi experiências com pregadores, pastor Vandré, que se eu levasse ele numa igreja grande, era bênção. Nossa, que bênção! Que maravilha! Que top, né? Que é a palavra que usam hoje. Mas se eu levasse um campo missionário, chegava bem assim para me dizer: por que você me trouxe aqui? Que prova é essa? Então só anda comigo uma vez, meu amigo. Só anda comigo uma vez. Porque o verdadeiro pregador, ele prega no palácio, ele prega nos montes, mas também ele prega nos vales. Então o que é que o senhor me diz desses pregadores que só quer pregar para multidões? Não quer pregar no campo missionário, numa igreja pequena? O que o senhor me diz desses pregadores, pastor? Não são pregadores, né, pastor? São mercenários. E eu quero aqui contar até um testemunho, né, para edificação dos irmãos. Eu estava no estado do Paraná, estava agendado para pregar à noite uma sede, né, um porte grande. E naquela madrugada o Senhor me deu um sonho que eu estava entrando em um centro de recuperação para pregar. Eu amanheci, contei para o pastor que estava nos hospedando, né? Eu falei: rapaz, sei que você já fechou os 10 ou 15 dias, e nós estamos aqui, e não tem dia nenhum para me pregar, mas eu vi o Senhor me levando no centro de recuperação. Quando chega antes do almoço, o pessoal da igreja liga e diz: pastor, nós queremos cancelar a agenda porque houve um problema. Eu falei: sem problema nenhum. Isso. Quando chegou às 5 horas da tarde, o centro de recuperação vai ligar para nós estarmos indo lá pegar a palavra de Deus. Pastor, isso. Aquele dia foi um dia fenomenal, porque nós vimos salvação de almas, vimos libertação, vimos pessoas se entregando, se lançando aos pés do Senhor, e a nossa alma ali se alegrou, né? Então, que possamos, queridos, verdadeiramente ver aonde estão os frutos, né, do nosso ministério. Que tem gente que acha que ter um ministério bem-sucedido é ter fama. Não é isso. Tem gente que acha que ter um ministério bem-sucedido é ter muitos seguidores nas redes sociais. E, às vezes, estamos sendo aplaudidos. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso. Aplaudidos aqui embaixo, mas sendo vaiados lá em cima. Estamos com aprovação humana, mas estamos sendo desaprovados pelo céu, né? Então, a postura de um verdadeiro pregador, né, é ele ter convicção do Deus que o chamou. E o Deus que chama, ele sustenta no decorrer da caminhada. O Deus que chama, ele garante o percurso. Glória a Deus. Amém? Forte. Pastor Vandré, tem pregadores que têm que entender também, tá? Que cada um tem uma chamada específica. Temos que colocar isso na mente, principalmente daqueles que estão começando agora, certo? Porque tem pregador que ele começa a pregar agora, entendeu? E já quer ir para as nações. E quer ir para as nações já. E não é assim. As nações pode ser dentro da biblicamente falando, significa vidas, almas, certo? Então, o que acontece? Tem pregador que está começando agora, que, ele vem na mente, Deus fala com ele bem assim: eu te chamei para as nações, ok. Aí ele pensa que as nações é da noite para o dia, mas não é assim, não.
sempre seremos eternos aprendizes da nossa chamada como pregador. Aí ele começa hoje, né? Começa hoje, 6 meses, 1 ano, e já se acha, né? Já se acha a última bolacha do pacote, não é verdade? E eu já tenho que ir para a Europa, eu já tenho que ir para os Estados Unidos, né? Eu já tenho, né, que viajar o mundo inteiro. E ele não entendeu ainda que a sua chamada como pregador somente pode ser ali, para o seu bairro, para a sua cidade. Pastor, eu quero que o senhor explique. Aqueles que têm chamada para 10, aqueles que têm chamada para 20, aqueles que têm chamada para a cidade, aqueles que têm chamada para a nação, o país, e aqueles que têm chamada para as nações. Diferenciar isso para que os pregadores que estão começando não se frustrar, mas entender realmente a veracidade da sua chamada como pregador. Deus quer que ele seja um pregador local, tem que entender, Deus quer que ele seja um pregador nacional, ou Deus quer que ele seja um pregador para as nações, no plural? É necessário a pessoa entender, né, o propósito que Deus tem na sua vida. Alguns, o Senhor vai querer que pregue em Jerusalém. Alguns o Senhor vai mandar para a Judéia. Alguns o Senhor vai mandar para Samaria, né? Mas tão importante como aquele que foi para a Judéia e Samaria é aquele que fica em Jerusalém, né? Se todos forem para nações, quem é que vai ficar? Importa que o evangelho seja pregado em todo lugar. Só que há um entendimento errado humano, né? Que o pregador bem-sucedido é somente aquele que está fora do país, né? Ou está, talvez, em um estado. Tem pregadores que o Senhor vai querer que ele fique dentro da sua igreja, dentro do seu pastor, né? Porque o campo não é o chamado dele. Né? E tem pregadores que já não ficam dentro muito tempo parado porque o Senhor quer levá-lo. Então precisamos entender o chamado, né, particular que Deus tem com cada um de nós. Entender o chamado. Né? Porque às vezes estamos fazendo algo que não é o Senhor que nos vocacionou para esse tal. Então, quando buscamos em Deus verdadeiramente o que Ele quer de nós e através de nós, tudo se facilita, né? Por conta desse negócio, depois que inventou esse negócio de cartaz de agendas abertas. Nossa! Né? E esse tal do troca-troca de agenda, a gente tem pessoas que perdem o sentido, né? E às vezes o Senhor quer usar ele para dentro da casa dele, ele está lá no Paraguai, ele está lá em outro estado, e não é lá o que o Senhor quer. Eu percebo quando o gadareno ele é liberto, o Senhor vai dizer para ele, não, ó, você não vai seguir a gente agora não, quem está comigo aqui, ele já vem aí, ó, de uma trajetória de estudos, e eu estou aperfeiçoando eles. Você não, você vai lá para sua casa, né? Isso. Porque deu muito trabalho para eles, vai lá se estruturar, não vem agora me seguir, não. E esses dias eu ouvi uma frase, até do apóstolo Luiz Hermínio, ele disse que o ministério forte não sustenta uma família, mas uma família sustenta um ministério forte. É forte. E tem gente que tem um ministério forte, mas a família está desestruturada. Né? Uhum. Então, o ministério forte, a base de um ministério forte é uma família bem estruturada. Né? Porque, às vezes, famílias se perdem. O pastor André Santos e todos que estão nos ouvindo, famílias se perdem por conta de aventuras. Né? Estão vivendo aventura. E o princípio, a base bíblica e cristã, né, que é uma família, estão desmoronando. Né? Pai sem contato com filho, filho sem contato com pai, mãe sem esposa, esposo. E quando nós vamos ver, há uma desestruturação da família, aventureiros. Essa é a verdade. Prossiga, pastor.
Pausou aí? Tá ruim o Pronto, sinal? voltou. Voltou. Pode continuar. Eu passo a palavra para o senhor. Certo. Irmãos, é normal essa queda, às vezes, de conexão, é normal, tá? Vamos continuar. Então, pastor, olha que revelação profunda aí que o senhor teve. Não adianta ser um grande pregador para as nações se não for pregador dentro de casa. É isso aí. Muito forte, muito forte. Então fica o recado, você que tem um sonho de ser pregador, seja primeiro pregador dentro da sua casa. Esse é o conselho, essa é a veracidade da palavra. Entendeu? Porque a sua família vai trazer sucesso no seu ministério de pregação. Vai ser um ministério de sucesso. Não vai ser um ministério de ilusão, vai ser um ministério de sucesso. Isso. Não vai ser um ministério passageiro na pregação, mas vai ser um ministério sustentado com base. Isso é muito forte, isso é muito profundo, muito profundo. Seja bem-vinda, abro uma exceção aqui, seja bem-vinda, pastora Cláudia, né? Uma das grandes pregadoras aqui, né? Numa maneira de falar aqui do DF, né? Está assistindo também a aula, uma exímia pregadora, nossa amiga. Então, o que acontece? O pregador tem que entender o chamado dele, local, na cidade, nacional e internacional. Pastor Vandré, o primeiro recado de Deus, a primeira mensagem profética que eu recebi de Deus, que Deus tem me chamado para as nações, eu nunca me esqueço. Eu tinha aproximadamente 16 anos de idade. E Deus foi muito claro comigo. 16 anos de idade, eu comecei a entender que eu tinha chamado para as nações, que não era só ali. E Deus foi confirmando com o passar do tempo. Falar com mais clareza das nações, de países que eu falo, eu tinha aproximadamente 19 anos. 19 anos. Hoje eu estou com 34, estou ficando vovô. Eu tinha 19 anos quando Deus falou de Portugal para mim. Eu tinha 19 anos, nunca esqueço. Quando Deus falou claramente de Portugal para mim. Deus falou da Itália para mim. Deus falou o nome, Deus falou de forma específica, e graças a Deus eu tive o privilégio de pregar e pisar nesses países. Mas ao mesmo tempo que o mesmo Deus que falou para mim que eu ia para Portugal, para a Itália, foi o mesmo Deus, pastor, que falou para mim, meu filho, você vai pregar nos vales também. Tá entendendo a chamada? Isso. Tá entendendo? Olha, eu vou te levar para Portugal, viu, filho? Vou te levar para a Itália. Mas vou te levar também para os vales, vou te levar para dentro do mato, vou te levar para os lugares pequenininhos, onde ninguém vai, vou te levar. Glória. E acabou se cumprindo, eu vivo isso. Então, eu como pregador, eu tenho que entender, eu tenho que viver isso, que ao mesmo tempo que a Lavaracamanácia, que Deus pode me colocar num avião e me levar para Portugal, para a Itália, para pregar em congressos internacionais, é o mesmo Deus que uma semana depois pode me colocar para pregar no campo missionário, terra, para 2, 3 crentes naquela igreja pequenininha lá. Glória! Né, pastor? É assim a verdadeira chamada de um pregador? O verdadeiro pregador, o coração dele é de servo, ele quer servir, né? Independente do público, independente da geografia, né? Independente do conforto, né? Ele se sente tão bem em fazer a obra de Deus de avião como de carroça ou a pé, né? Há uma alegria dentro dele somente saber que está no rumo certo
no lugar certo e fazendo certo, né? Porque teremos que prestar conta, né, para o Senhor que nos chamou. Então, existem etapas, né? Até abordando o que o senhor falou, Deus não fala que vai nos levar de avião hoje e vai nos levar amanhã. Já se cumpre amanhã. Existem etapas para isso, existem processos para Nossa, isso. Deus. Uau, glória. Então, às vezes, pessoas se frustram por conta do tempo, né? É o chamado teste do tempo. Esse teste do tempo, ele tanto aprova como ele reprova também. Então, que possamos esperar em Deus e confiar, né? Se Deus me quer lá, Ele vai criar meios, Ele vai abrir as portas e tudo vai acontecer, né? Agora, lógico, tenho amigos em estados até fora do país, né? E quando vou lá, há uma alegria enorme na minha alma em recebê-los aqui. Eu tenho esse prazer em receber. Não existe isso também, pastor. Existe troca de agenda e uma aliança de amizade, né? Quando nós vamos para algum estado, somos bem recebidos por uma igreja, por um pastor. Eu quero ver esse homem de Deus ser usado aqui. Não por troca de nada, Sim, né? estou entendendo. Mas por uma genuína amizade. Porque sim, isso é legal. Vezes, isso é muito legal. Eles quebram a amizade, pastor. Eles quebram a aliança, quebram a comunhão, né, dos santos. Né? Em agenda. A aliança que eu tenho com o senhor, ela não é baseada em agenda, mas é pelo amor, né, que eu tenho pela sua vida, pelo seu ministério, né, pela veracidade do mesmo. Então, há um prazer na minha alma em recebê-lo aqui, na minha casa, no meu estado, na minha igreja. Sim. Né? Então, às vezes, a gente percebe isso, né? Percebe porque acompanhamos. Hoje não, né? Hoje o Senhor nos parou aqui, estamos pastoreando, mas o Senhor sabe que fomos para muitos estados e a gente via isso aí e eu confesso que eu ficava indignado com aquilo ali, né? Ficava até mesmo irado com aquilo ali em ver pessoas perdendo amizade por causa disso. E às vezes havia essa briga aí, podemos dizer assim, que o senhor acabou de abordar, alguns dizendo, mas eu te encaminhei para uma igreja grande, você veio me colocar aqui numa igreja pequena. Olha a profundidade, né, de uma mente infértil pode chegar. Então, quer dizer que o Deus que está na igreja enorme não é o Deus que está na igreja pequena? Isso. Então, será que Deus só quer me usar nas catedrais? Ou talvez Deus quer também me usar num pastor que está com 5, 6 membros, precisando de uma ajuda, de um socorro de alguém? Então, que possamos ser instrumentos de Deus no palácio e no deserto também. Nossa, forte. Pastor, e queremos deixar bem claro para quem quer ser pregador, para quem quer ser missionário, para quem quer ser obreiro de excelência, não será um pregador de sucesso se não participar de culto de ensino e de escola bíblica dominical e obedecer à sua liderança cheia do Espírito Santo. Vou repetir, não será um pregador de sucesso se não participar de escola bíblica dominical, de culto de ensino e obedecer à sua liderança cheia do Espírito Santo. Se você não acompanhar essas diretrizes, será um pregador fracassado. Concorda, pastor? Porque tem gente, repito, vai comprar um terno, compra um sapato brilhoso, não quer mais congregar, não quer mais participar de culto de doutrina, de escola dominical, ele é o dono da vida dele e quer sair pelo mundo e ainda quer ser um pregador de sucesso. Me explica isso aí, pastor.
Sem contar os desigrejados, né, pastor? Rodam tudo isso aí, né? Pegam uma carta na convenção, mas não tem pastor, não tem igreja, né? Alguns até perderam seu casamento por conta da rebeldia e querendo viver ao seu bel prazer, né? Então, o verdadeiro pregador, ele tem uma liderança espiritual, ele tem uma casa, né? Lá Eu falo para muito isso aqui na Camaná. igreja, que se a casa, né, não estiver bem, como é que nós vamos poder sair para pregar o evangelho? Então, É. essa casa engloba tanto a nossa casa, o nosso lar, como a igreja também. Precisamos estar ali bem alicerçados para sair, né, debaixo de uma liderança, né, debaixo de um pastor, e o pastor sabendo para onde você está indo, né, para onde você está viajando, quanto tempo você vai ficar, né, independente se vai ficar 15 dias lá, quando voltar, dá um suporte também na sua casa espiritual. Então, a submissão, ela precisa acontecer, né? Até porque você está lá como representante da igreja que você serve a Deus, né? Isso. Você foi criado, você saiu de uma base, né? Você saiu de uma base espiritual. Então, tudo que acontecer no campo, essa base, ela se responsabiliza, né, por você, né? A forma bíblica é essa. O missionário, quando ele é enviado, os que ficaram, eles têm tanto a responsabilidade de orar, como também de cobrir se acontecer alguma eventualidade. Então, há uma necessidade dessa submissão, né, à liderança, frequência nos estudos, né, da palavra, porque hoje nós vemos novos convertidos que às vezes 6 meses já está botando agendas abertas, ainda não se estruturou, né? Só Deus. E às vezes não é nem casado, está lá pregando em culto de família, falando sobre casamento, passando por essa experiência ainda. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade em ouvir assim, né? O camarada ainda nem casou, ainda nem passou pelo escrivo, e está lá pregando culto da família, está arrebentando pai, arrebentando mãe, arrebentando filho, e não sabe nem o que está dizendo. Então é importante, né? Frequência no escudo da palavra. Se dedica, mergulha na palavra, porque quanto mais, né, você se aprofundar, mais Deus vai te usar o ministério da palavra. Por isso essa importância dessa frequência dos obreiros, né? Eu até hoje, né, sirvo a Deus como pastor, mas tenho um coração de diácono Aí ainda, né? sim, aí sim. Pastor, Tenho uma alegria. pastor, desculpa cortar o senhor. Pastor Adriano Silva está tendo uma participação muito importante aqui. Os outros pastores que estão na aula podem participar também. Ele escreveu aqui: Pastor André tocou em um ponto forte. Hoje são poucos que querem sentar em culto de ensino para aprender, aprender e acham que falam meia dúzia de línguas estranhas que já estão prontos para tudo. Nossa, show de bola. Ah, é mesmo? É verdade. Parabéns, pastor Adriano. Porque, ó, tá vendo? Os alunos alimentam a nossa aula. Tem pregador que foi usado por Deus uma vez, rapaz, em profecia ou alguma coisa assim. Aí já pensam que é o pregador. Aí não quer mais participar de culto de doutrina, não quer mais obedecer o pastor da igreja. Ele é o vaso, né? Ele é o super-homem e ela é a Mulher Maravilha, né? O pastor dele ou dela vai doutrinar e ele não aceita mais o ensino. Ele não quer mais sentar, né? Ele não quer mais sentar para receber uma doutrina porque foi convidado uma vez para pregar em um congresso. É uma mente infantil, pastor. É uma mente infantil. Infantilidade. É um tempo de homens de Deus serem preparados para ser pregadores de verdade. O grande erro, infelizmente,
são pregadores maus preparados, psicologicamente, espiritualmente, teologicamente, entendeu? Muito fracos teologicamente, entendeu? Muito vazios. Então, é um tempo, pastor, da igreja viver um novo tempo de prepararem pregadores, né, cheios do Espírito Santo, mas também cheios de submissão, cheio de obediência, glória a Deus, cheio de muitas qualidades, glória a Deus, que venha dar fruto fora, mas venha dar fruto dentro também da sua igreja. Quando o seu pastor chamar para fazer uma visita, quando o seu pastor chamar para participar da oração, quando o seu pastor chamar para limpar as cadeiras da igreja, porque tem pregador, porque é pregador, não quer mais limpar a cadeira da igreja. Fica difícil, né, pastor? Fica difícil. É isso aí. Pastor, eu já rodei alguns países no mundo e vou mais. Falo isso para a glória de Deus, mas eu limpo cadeira. Então, tem muita gente que tem que abaixar a bola um pouquinho, né? Que está começando agora, não quer mais limpar o banco da igreja. Está entendendo? Então, como é que o senhor diz para vivermos esse novo tempo de preparação? Pastor, eu tenho percebido que esse período aí, né, que a Terra está vivendo, tem sido um período de muita reflexão. Né? Então, eu acredito que muita coisa dentro das igrejas, nos altares, vão mudar. Né? Que possamos verdadeiramente voltar à essência do Evangelho. Né? Aquilo que deu certo, que foi a igreja primitiva, né? Os princípios da igreja primitiva, que é servir, né? Que me chama a atenção na vida de um pregador, de um genuíno pregador, é a sua humildade e a sua mansidão. Né? Tem pregador que murmura por tudo, né? Não sabe passar os desertos da vida, não sabe passar os altos e os baixos que o ministério propõe. Porque tem gente, uma vez, né? Uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu quero ser igual o senhor, viver debaixo, viajando para lá e para cá, ser muito bom, ficar nos hotéis, deve ser só bênção. Só quem está na pele sabe, né, as batalhas que nós enfrentamos, né, em oração, o dia todo, às vezes, num hotel, oração para pregar à noite num congresso, né, família em casa, com saudade da família, né, o adversário investindo de todas as áreas, a preocupação em expor uma mensagem contundente, uma mensagem coerente, né, para os ouvintes. Então, engloba muita coisa, muita coisa. Então, o verdadeiro pregador, né, não é aquilo que está na foto do Facebook. Não se deixe ser cegado por foto de Facebook, porque, né, os pregadores, a maioria só vai bater foto ali no restaurante, dentro de um avião, é o altar enorme pregando, né? Mas existe por trás disso aí os bastidores. Os bastidores, que eles são pesados. Se não houver uma preparação em casa, não vai aguentar. Não vai aguentar. Precisa de uma preparação em casa. Se prepare, busque a Deus, busque conselho pastoral, frequente as escolas, bíblica dominical, culto da palavra, se aconselhe com quem está há mais tempo no campo do que você. Né? Salomão disse muito bem que da multidão de conselhos é que vem a sabedoria. Tem gente que não quer mais ouvir ninguém, como o senhor disse aí, falou meia dúzia de línguas, conforme o pastor Adriano. Cursou, né, um curso de teologia básico, médio, bacharel, e já acha que sabe de tudo. Né? O verdadeiro teólogo, até o seu último suspiro, ele vai ser um consultor das Escrituras. A fonte é inesgotável. A fonte é inesgotável, querido. Pastor, todos os dias, um verdadeiro pregador, aquele que deseja ser um pregador de verdade, ele tem que entender
que ele é dependente de Deus. Dependente de Deus. Dependente de Deus. Tem uma pergunta aqui do pastor Adriano, só para não deixar ele no... Ele está dizendo aqui: me respondam como alguns dizem que não obedecem ao homem, aí diz que obedecem a Deus. Me esclareçam, por favor. Olha, pastor Adriano, vou responder um pouquinho, o pastor Vandré responde outra parte. Pregador que não obedece ao seu pastor, missionário que não obedece ao seu pastor, obreiro que não obedece ao pastor, ele não tem o Espírito Santo e ele não serve para ser pregador. Pronto, respondi. Agora, pastor Vandré, vai. É isso aí mesmo, está vivendo em desobediência, né? Porque o homem cheio do Espírito Santo, ele não vai quebrar princípios nunca. Lógico, né? teologia pura, teologia. Né? A hierarquia, né? Os seus pais na fé. Né? Então, existem esses princípios. E, às vezes, o coração está dominado por um orgulho, por uma soberba, né? Porque o servo humilde ele vai priorizar andar no caminho da obediência e da retidão. Eu libero uma palavra aqui para quem está ouvindo, para quem essa live vai alcançar. Esteja debaixo da bênção do seu pastor. Que bênção é estar debaixo da bênção do seu pastor. Você só vai ter a ganhar com isso. Só vai ter a ganhar com isso. Uma igreja orando por você, uma igreja investindo em você, uma igreja acreditando em você. Então não queira andar sozinho. Né? Ninguém é bom sozinho. Nós somos um corpo e precisamos estar bem ajustados, cada um no seu lugar. Pronto. Pastor, vamos agora à última fase, né, do nosso estudo desta noite. Depois teremos outras partes, mas vamos à parte mais polêmica. A parte mais polêmica. Eu quero, antes de entrar nessa parte polêmica, dizer claramente: eu sou altamente a favor que o homem de Deus e a mulher de Deus que prega a palavra seja, né, honrado pela igreja financeiramente. Vou usar a linguagem bem clara para todo mundo saber. Eu sou a favor que o pregador, homem de Deus, mulher de Deus, quem for convidado a pregar na igreja, seja honrado bíblico, né? financeiramente, dignamente pela a igreja. Ponto. Deixar bem claro para que alguém não venha dizer que eu sou contra. Sou a favor. É bíblico, né? O obreiro é digno de honra, tá? E essas honras em todas as áreas. Mas vamos lá. Pastor, teologicamente, biblicamente, é certo ou é errado? Vamos para a etimologia da palavra. É certo ou errado, teologicamente, biblicamente, cobrar para pregar? Eu sei que muita gente não teria coragem de dizer isso. E eu estudei bastante base para poder falar isso. Entendeu? E clareza. Biblicamente, teologicamente, é certo ou é errado cobrar para pregar? Porque com o termo cobrar, do original, para os irmãos entenderem isso, o termo cobrar, o senhor tem um carro, tá? O senhor tem um carro, e o senhor me faz uma proposta agora desse carro, tá? O senhor vai me cobrar por este carro. Você vai dizer, olha, pastor André, o carro tem um valor X, é a cobrança do carro, é o valor do carro. Isso é o cobrar, para todo mundo entender, tá bom? Então, eu pago, você cobra por aquilo que você está vendendo. Está entendendo? Eu cobro, eu cobro R$5 nesse copo. Tá? Você vai me pagar
por este copo? Então, o original é isso. Você cobra por aquilo que você vende. Você cobra por aquilo que você faz de comércio, tá? Você cobra por aquilo que você granjeia, quer movimentar. Então, teologicamente, biblicamente, cobrar. Não existe base bíblica. Não existe base bíblica nenhuma para o pregador cobrar para pregar. A Bíblia diz que o obreiro ele é digno do seu salário, né? Que Paulo ele era assistido pelas ofertas missionárias para suas missões, né? Por mulheres, né? Vendedores de púrpura, enfim, diversas mulheres, homens de Deus, que foram colocados para custear as viagens missionárias de Paulo e ali o mantê-lo, né? Durante essas viagens, mas o termo estipular, né? Cobrar valor, é totalmente antibíblico, né? Lógico, eu sou totalmente a favor, como o senhor, o obreiro, que ele é convidado, né? Até porque ele não está indo lá forçado, ele foi convidado, né? Por um grupo de irmãos, por um lugar, né? Por uma casa espiritual para estar ali. Então, Jesus nos disse, sede hospitaleiros, né? Ou seja, hospedar a pessoa bem, isso aí engloba todas as áreas, né? Mas tanto errado como o pregador que cobra para pregar, é errado também aquele que recebe mal, aquele que não assiste, né? O pregador. E o pregador precisa entender, né? O nível ou o suporte da igreja que está lhe convidando para o abençoar. Uma catedral, logicamente, terá um suporte maior do que uma congregação do interior. E o pregador precisa ter a ética, né, e a moral para poder entender que o pastor daquela igreja ele vive a realidade dele, né? Cada igreja tem uma realidade que se vive. E o pregador, ele também tem respaldo bíblico. Se ele for em um lugar, né, em uma igreja mal recebido, Jesus disse para os seus discípulos, se você for em uma igreja ou uma cidade, você for mal recebido, sacode os seus pés, bate a poeira ali, né? E não volta mais lá, não. Então, o pregador também, quando ele é mal recebido em um ambiente, ele tem total respaldo bíblico para não voltar mais, porque ele não foi bem recebido. Então, quando se há, pastor, quando se há um consenso, tanto de quem convida, como também quem é convidado, o reino de Deus só ganha com isso. Só ganha com isso. Não precisamos, né, cobrar absurdos aí, né, deixar o pastor talvez lá até endividado, né? Nós nem sabemos como está aquela igreja, né? As lutas diárias que eles passam e às vezes se cobra um absurdo por 1 hora de palavra. Só Deus. Eu confesso, aqui eu não recebo ninguém que cobra para pregar, mas eu tenho um coração voluntário e entendo que o pregador precisa de um suporte para se locomover, principalmente aqueles que estão integral na obra. Amém? Perfeitamente, pastor. Muito forte o que o senhor falou. Isso aí já entra em outro tema profundo, que a gente vai ter outra aula sobre isso depois. E também o pregador tem que entender aquilo que o senhor falou, tem que entender e aceitar onde ele está indo. Porque o senhor falou que tem lugares que recebe mal, isso é pura verdade. Mas tem lugares que são precários mesmo, que não é a questão do receber mal, não é que os irmãos querem receber a gente mal, isso é muito impressionante, mas é a situação do lugar, que é muito difícil, que é muito complicado. É aí onde Deus testa realmente a nossa chamada. Olha, filha, você ama mesmo as almas?
de Deus, e você prega, independente do lugar precário, não do receber mal, mas do lugar precário que é, aí Deus ele te honra. Você é forte, Deus ele te honra. Aí ele te leva a... precário, pastor. O lugar é precário, né? Mas monetariamente, né? Não houve condição. Mas às vezes o receber bem não quer dizer a área monetária, não. Perfeitamente. Perfeitamente, ótimo, perfeitamente. E às vezes também, pastor, é um teste de Deus. Deus está testando o pregador. Tem isso também, que muitos não entendem. Está aqui, ó. Não é uma questão entre quem vai receber ou o pregador que vai, mas é o próprio Deus que está testando o pregador para colocar ele em lugares altos. Já aconteceu isso comigo. Isso que o senhor falou já aconteceu isso comigo. Eu fui a um campo missionário, pastor, uma certa feita. Eu fui a um campo missionário, uma igreja bem simples, de irmãos humildes, fui bem recebido, tá? Mas um lugar bem precário, bem simples, igreja pequenininha. O teto da igreja quase cai em cima da gente no dia da mensagem, que a igreja é pequenininha, bem simples. E eu comecei a conversar com Deus e Deus foi me explicando, e Deus falou bem assim, opa, calma, passe pelo meu teste que eu pastor. Uma semana depois, pastor, na mesma cidade, eu fiquei uma semana ali naquele campo. Uma semana depois, pastor, teve o maior evento naquela cidade durante aquela semana, que foi no espaço de eventos, no maior espaço de eventos daquela cidade. Quem foi o pregador? Senhor. Deus é bom. Você está entendendo como é que é? Isso, Deus honrou. Então o pregador tem que entender, muitas das vezes, que Deus vai testar ele, não tem jeito. Ele tem que entender que é o próprio Deus está testando ele. E Deus está testando ele para colocar ele em lugares altos da glória. Ele para fazer algo grande na chamada dele. É isso. Entendeu? Entrou aí um amigo aí, comentou, pastor Cláudio Souza, tem que acabar com os prostitutos de púlpito. Esse aí é meu amigo de seminário, um homem muito coerente, pregador da palavra, pastor, auxiliar de igreja, um homem, uma família exemplar, né? Só há prostituto, mercenário, porque há quem pague para isso. Uhum. O alimento deles é porque é alguém que custeia, né, esses absurdos dele. Então, fica um alerta também para os pastores presidentes, né? Recebam bem, saibam quem está recebendo, mas esses mercenários aí, né, que cobram absurdos, que querem fazer a casa de Deus de palco, né, viraram artistas gospel, essa é a verdade. Eles não recebem mais ofertas, eles recebem cachês. E a oferta bíblica sempre será voluntária, né? Até porque sacrifício sufocado Deus não recebe. A oferta ela precisa ser livre, ser liberada, para surtir efeito no mundo espiritual. Há um prazer na minha alma em ofertar um ministério sério. Há um prazer na minha alma em ofertar alguém. Pastor, receba isso, porque a gente está concluindo essa aula nesse mistério de cobrar e não cobrar para pregar. Mas receba, em nome de Jesus, vai chegar tempo no nosso ministério, na nossa igreja que a gente pastoreia aqui, que o Senhor vai vir, o Senhor e outros amigos, e nós vamos ter condições de dar grandes ofertas para a sua vida e seu ministério. Receba. Amém. Sabe Amém, por quê? pastor.
porque eu sei que o senhor é homem de Deus e não cobra para pregar, não barganha, certo? Não se vende, não é mercenário e merece ser honrado dignamente pela igreja e bem recebido. Então, pastor, então cabe esse novo tempo que nós estamos vivendo, né, para concluir essa parte aí, cabe os pastores, né, cabe os pastores ter uma renovação na sua mente, porque o diálogo, pastor, o diálogo não mata ninguém, o diálogo não mata ninguém. Se eu conversar com o senhor, vai ser um diálogo. É simples, não é questão de cobrar, é um diálogo. É simples. Isso. Vou contar aqui eu vou contar aqui do último congresso. Foi o congresso, um dos últimos que eu preguei. Lá em um estado aqui próximo. Eu vou contar como foi, mas não vou contar onde foi, nem com quem foi, para não expor tanto, mas vou contar a experiência minha. Eu fui pregar em um certo estado, há pouco tempo atrás, em um evento que teve em uma cidade, tá? E foi um diálogo maravilhoso, não tenho medo de falar e esconder isso aqui, porque quem me conhece sabe, eu não cobro para pregar, e que Deus me conserve até a vinda dele. É uma coisa que eu peço a Deus. Já fui tentado, já assim, não vou mentir, já fui tentado a cobrar para pregar, mas Deus me fez vencer isso. Graças a Deus, eu não caí nessa tentação, tá? Então, o que acontece? Eu fui pregar em um congresso e o pastor falou bem assim para mim: olha, pastor, vai ser um congresso de um fim de semana. Olha que coisa, vai ser um congresso de um fim de semana. O senhor vai pregar sexta, sábado e domingo. Nós vamos arcar as suas passagens de ida e de volta, hospedagem, o pastor falando comigo, de volta, hospedagem, o senhor vai pregar sexta, sábado e domingo e vamos lhe dar uma oferta de R$500. Pastor, eu dei um pulo de glória. Pastor, fui a esse estado, fui num carro confortável, tudo certinho, pagaram minha passagem, cheguei lá, hospedagem digna, queriam me colocar num quarto sozinho. Eu sou do povo, eu gosto de estar no meio do povo, porque isso tá no meio do povo não tira a honra de pregador. Tá no meio do povo, entendeu? Ninguém vai te desrespeitar. Você está entendendo? Eu não sou estrela, eu sou homem de Deus. Você está entendendo? Eu não sou estrela, eu não sou popstar, eu sou homem de Deus. Queria me colocar num quarto sozinho. Aí eu falei, não, me coloca no outro quarto que tinha mais 2 varões, que era no grupo de louvor que tinha ido, que se tornaram meus amigos. Fiquei no outro quarto com os varões, fizemos uma amizade, hospedagem digna, está entendendo? Hospedagem digna, preguei sexta-noite, sábado a gente foi para um campo missionário, preguei, fomos bem recebidos, uma alimentação maravilhosa. No domingo, preguei também à noite, voltei na segunda, pastor, sexta, sábado e domingo. Hospedagem digna, alimentação digna, bem recepcionado e com R$500 no bolso, pastor. Então, pastor, o que é que esse povo quer mais, pastor? Tá entendendo como é que é? Falou, pastor. O diálogo. Deixa eu concluir, né? Deixa eu concluir, pastor, aqui. Deixa eu concluir isso aqui, pastor. Deixa eu concluir. Eu quero saber. Tem gente que trabalha quase um mês inteiro. Trabalha 15 dias, 20 dias para ganhar R$500. Pastor, eu preguei 3 dias, fiz o que amo, o que gosto.
E a igreja me honrou com R$ 500. Fui bem recebido. Então, pastor, qual é o meu testemunho? O que é que esse povo quer mais, pastor? Cobrando das igrejas. Cobrando 4.000, pastor. O que é que o senhor me diz disso aí? É o que o senhor acabou de falar, pastor. O diálogo, né, ele é importante, né? Ou seja, quando um pregador é chamado, ele vai falar: eu não tenho condições de chegar até aí, eu preciso de hospedagem, eu preciso de uma logística, eu preciso de passagem para chegar até aí, porque eu não tenho condições, né? Isso aí é aberto ao diálogo, né? Mas quando se fala nessas ofertas absurdas de 3, 4 mil reais, eu não trago, pastor. Esses cachês é totalmente antibíblico, né? E a maioria deles eram assalariados, ganhavam um salário mínimo, né? E às vezes, por conta da luxúria, se perdem no meio do caminho, né? Então, que possamos entender a verdadeira essência de um chamado de Deus e o verdadeiro propósito de pregar a palavra, que é ganhar almas para Jesus. Esse é o verdadeiro propósito, né? Está fazendo o que gosta e ele está sendo abençoado para fazer o que gosta, e mesmo assim tem uns que ainda usam do seu dom para se promover. Essa é a verdade. E não promover o reino. O teu chamado não é para se promover. O teu chamado é para promover o reino, ou seja, o nome de Jesus. Então, por que eu trouxe isso? Porque eu quero dizer, olha, que você sem cobrar, porque eu contei esse testemunho, você sem cobrar para pregar, principalmente você, pregador, que está começando agora, se você não cobrar para pregar, mas se houver o diálogo, quem for te convidar, você vai ser honrado dignamente, certo? Nada melhor do que o diálogo, não é cobrar para pregar, tudo é um diálogo. Está entendendo? Você vai ser honrado. Deus vai cuidar da sua casa, da sua família. Deus vai sustentar seus filhos. Não precisa fazer do evangelho meio de vida. Pastor Pascoal Correia, africano, acabou de entrar aí. Pascoal Correia, homem de Deus. Esse aí é servo. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Então, o que acontece? Não adianta querer fazer da sua pregação, do chamado de pregador, de status, de estrelismo, cobrar para pregar, está entendendo? Cobrar para pregar, isso é antibíblico, isso é errado, está entendendo? Biblicamente isso é errado. Então, você pregador que está começando agora, e para os outros também que sirvam da reciclagem, Deus vai te honrar. Vamos voltar, né, aos princípios, né? Vamos voltar aos princípios, né? Vamos rever os conceitos, porque Deus tem algo melhor. Pastor, e de acordo com o nível, de acordo com o nível, isso é fato. De acordo com o nível, Deus vai te honrando mais. Concorda? De acordo com os patamares, Deus vai te honrando mais. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. E nem todos ficarão famosos. É importante abordar isso. Nem todos famosos. Porque tem gente que se frustra pelo isso, famoso. Tem isso. Né? Ministério sólido. Tem isso. Não é ministério famoso. A fama não é a base para um ministério sólido. Terão uns que estarão no anonimato, mas fazendo uma obra excelente para Deus. Isso é tremendo. É verdade, pastor. Eles têm que entender que nem todos os pregadores foram chamados para multidões, né? Capitão de 10, capitão de 20, capitão de 30, capitão de 40, de 50, né? Como diz lá no Antigo Testamento, né? No conselho de Jetro para Moisés. Então, vai ter pregador que vai ser pregador de 10. Vai ter pregador que vai ser pregador de 20. Vai ter pregador que vai ser pregador de 100. Então, você tem que entender
Então, você tem que aceitar e entender, se encaixar o ministério específico da pregação na sua vida. É isso. Entender na sua vida e entender também na vida do seu irmão. Então, pastor, que tema muito forte, que tema muito profundo. Tenho certeza que os nossos alunos e quem está participando aprendeu. Teremos experiências e saber que Deus coloca pregador nos montes, mas também leva pregador para os vales. Essa é uma reflexão que nós temos. A irmã Fátima Rezende falou aí, ó. Tanto, né, o pregador, resumindo, como o semeador, eles são abençoados por Deus. Que bênção, né? Quem falou? A Fátima Rezende. Ah, tá. Amém, amém. Ah, o evangelista Fátima. É bênção pura. Então, pastor, seus agradecimentos. E se quiser contar algum testemunho forte também, breve, de alguma experiência, pode contar. Eu fico nos agradecimentos, pastor, a todos os irmãos aí, né? Os pastores, né? De vários estados aqui, até um pastor africano aí, né? Meu Deus, até da África. Aí, esse homem aí é um homem muito usado por Deus, esteve conosco aqui, pastor Pascoal, diversos pastores. Nossa. Aí, e todos que entraram aí têm essa mesma visão nossa, né? Que é a visão bíblica, uma visão coerente, né? Em só promover o reino de Deus e ser usado, e certamente as bênçãos seguirão, né? Aquele que é fiel. Quero agradecer ao Senhor, agradecer a todos que esteve conosco nesse período, né? Aos pregadores aí que estão na fase de início, né? Permaneçam fiéis ao Senhor, permaneçam fiéis ao seu pastor, permaneçam fiéis à sua chamada, não se deixe perder no meio do caminho, porque as propostas virão, né? Como o senhor acabou de falar, né? Que diversas vezes o pregador, às vezes, ele é tentado mesmo, principalmente as maiores tentações para ele se perder quando ele é mal recebido. Ele vai dizer, a partir de hoje eu vou estipular valores maiores porque eu fui mal recebido no lugar tal. Aí, quando vai se ver, perde a essência, perde uma vida de intimidade com Deus por pouca coisa, tá? Então, eu quero agradecer vocês que passaram conosco aí esses minutos aí, né, de perguntas, de respostas, de esclarecimentos, e que Deus venha abençoar. Eu passo a palavra para o senhor e eu faço um pedido para nós acabarmos essa live orando, né, pelos pastores, os pregadores, para que Deus venha dar-lhes visões espirituais para permanecer firmes no propósito que é ganhar almas para Jesus. Amém? Amém, pastor? Travou aí? Tá dando para ouvir? A sua tela travou para mim. A internet está lenta aí. Voltou? Caiu a sua internet? Voltou, pastor. Voltou. Isso, pode dar... Certo. Eu passo a palavra para o senhor fazendo um pedido para orarmos, né, pelos pregadores, para Deus dar estrutura física, emocional, espiritual, para permanecerem fiéis ao propósito da sua chamada. Amém. Que Deus abençoe a todos os pregadores de todo o Brasil. Quero um celeiro de pregador, quero ministrar na nossa nação.
E que a sabedoria do Espírito, que a excelência do Espírito, que o renovo do Espírito possa estar em cada um deles. E que o Senhor possa abençoá-los de toda maneira e possa convencer e converter, ensinar, dar discernimento em tudo. E que sejam abençoados em todas as áreas da vida. É o que eu desejo a todos os companheiros pregadores. Em nome de Jesus de Nazaré, isso é o que eu desejo. Então, pastor, futuramente, daqui a uns 20 dias, mais ou menos, nós teremos outra aula juntos, tá bom? Oh, sempre uma alegria. Vamos fazer outra dessa aqui, ou uma parte 2 do Ministério da Pregação, que tem coisas mais profundas aí que a gente não deu tempo, né, explanar, que é muito forte, né? Mas que Deus abençoe a todos os irmãos que participaram da nossa escola teológica hoje. Que Deus abençoe o pastor Gustavo Vandré, né? Que breve, pastor Gustavo Vandré, que breve vai estar em Brasília conosco, né? Em nome do Senhor. Vai estar lá no Paraná também conosco, né? Dando a honra de pregar a nossa igreja lá. Ministrar a palavra do Senhor. Estar juntos aí com os irmãos, vai dar tudo certo. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E pregador, independentemente do seu chamado, pregador, se seja para o seu bairro, para a sua família, para a sua cidade, para o seu país, para as nações, não deixe de ser pregador. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e a paz do Senhor, meu grande amigo. Deus abençoe. Paz do Senhor.